Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra falar de um anime que eu já tava amando muito desde o ano passado. Inclusive, dei uma roubadinha porque ele não tinha terminado e coloquei no meu top favoritos do ano, de 2021. Mas, agora com 23 episódios e tendo finalmente terminado de assistir todos eles, eu tô apaixonada. É um frescor no meio de vários animes, só o design já é diferenciado, apesar de ser uma história baseada em um mangá, então já tinha um traço pra se inspirar. A produção de Wit Studio, mais uma vez, ficou lindíssima. Apesar de vários dramas e episódios que eu chorei e eu sofri, a mensagem propositalmente no final é claramente positiva. De todos os personagens, me dá um ar de contos de fadas e se você ainda não assistiu, recomendo mais uma vez, assista. Comentando muito rapidamente o que eu acho dessa história, como eu já assisti os 23 episódios, depois eu vou entrar em spoilers, mas eu aviso pra vocês. Rapidinho, Osama Ranking é uma história baseada em um mangá que já lança desde 2017, não li o material original. O Wit Studio, estúdio que ficou famoso pra muitos pela produção de Shingeki no Kyojin, mas já fez muita coisa depois, cada vez mais tem se aventurado em produções originais e adaptações diferentes como essa, e Osama Ranking foi uma escolha acertadíssima, numa direção, trilha sonora, uma arte que ficou brilhante, só enriqueceu uma história que pra mim já era muito gostosa de assistir. E muito gostosa porque essa é uma história que a gente sai aqui de um ponto muito simples. Um menininho num reino X, num universo em que reis são catalogados num ranking dos mais fortes, ele é filho de um gigante rei fortaço, só que ele primogênito é um piquitito, fraquinho, surdo, mudo e ridicularizado por todo mundo, mas tem uma doçura, um sonho dentro dele, uma esperança que nunca se apaga, apesar de todas as dificuldades, mas ele sofre pra caramba. Bode, o protagonista desse anime, ele teoricamente deveria ser rei, ele quer ser rei, mas ninguém acredita que ele possa ser capaz de fazer isso. Essa é uma jornada de um garotinho contra todas as probabilidades de tentar se tornar um rei, não pelo status, não pela coroa em si, por um objeto, por um dinheiro, por nada. Ele queria porque era o seu sonho, porque era uma forma dele se provar pra si mesmo como alguém valoroso, que vale a pena, que pode se superar. Por isso Osama Ranking é uma descoberta do protagonista muito mais interior do que em relação a todos os outros. E na minha opinião, inclusive, entender o Bode, quem ele é, sua construção, é fundamental para você conseguir aproveitar o resto da história. Pois bem, dentro dessa história a gente foi vendo que existia uma trama conspiratória e quem estava por trás disso a gente vai descobrindo aos pouquinhos, e é toda uma história permeada de elementos clássicos de fantasia. Por isso eu falo que me dá uma sensação nostálgica, porque me lembra muitos contos de fadas que eu lia ou assistia antigamente, que tem um mundo mágico, bonito, belo, vilões que fazem coisas terríveis, mas no fundo vai sempre ter uma moral da história, uma mensagem extremamente positiva, pensando que ainda que seja uma história que adultos possam aproveitar, também é uma história que pode passar uma lição muito boa para crianças, né? É uma história que é original, vem de uma revista shonen, então eu acho que tá categorizada perfeitinho para quem deve ser lançada. Mas vamos lá, entrando em spoiler, se você não assistiu, vai assistir, inclusive já tem plataforma oficialmente, é fácil de você achar, então assista 23 episódios, produção maravilhosa, você vai um episódio atrás do outro, não quer spoiler, depois você volta e me conta o que você achou. Não ligando pra spoiler, eu já tendo assistido, vem comigo que eu quero comentar num papo bem tranquilo e livre com vocês o que eu achei dos 23 episódios de Osama Ranking, ou Ranking dos Reis, Ranking of Kings, como você quiser chamar. Sendo bem sincera com vocês, a minha experiência com Osama Ranking foi, comecei a assistir no começo da temporada, quando inclusive nem era fácil achar pra assistir, quando muitas pessoas nem sabiam do anime, coloquei na minha lista de primeiras impressões e só depois que começou a pipocar gente pedindo pra eu comentar mais de Osama Ranking, porque foi se tornando mais conhecido, e eu acompanhei assim, bem fiel os episódios até dezembro, final de dezembro, porque eu queria lançar a lista de melhores do ano, então é uma correria de eu conseguir me atualizar de tudo. A partir de janeiro, que a gente tinha aqui no canal Attack on Titan, eu fui atrasando Osama Ranking, e só mais perto da finalização que eu peguei e fui assistindo tudo num batidão. O que foi, na verdade, uma grata surpresa, porque nesse final a gente teve muita revelação sobre o passado da vilã, que é a Miranjo, né? Estamos numa zona de spoilers, e toda essa reviravolta moral que existe na história. Algumas coisas que eu acho que podem deixar as pessoas talvez um pouquinho reticentes, é porque é uma história que me lembra muito aquele senso comum das histórias que eu via na infância, de que por mais que o vilão seja terrível e tenha feito coisas tenebrosas, a história tenta explicar quem ele é, e com aquela frase icônica do fim, dizer ainda, não goste ou odeie o pecado e não o pecador, de que toda pessoa merece uma redenção, ainda que Osama Ranking não diga que o que foi feito pela Miranjo ou qualquer um que fez uma ação muito ruim tenha sido bom.
Nunca foi justificada a ação ou o pecado, mas a pessoa, ela tinha alguma forma nessa história, nessa fantasia de ser salva, ainda que depois da morte, como foi o caso do rei. O Samahankin, pelo que eu entendi, é uma história que, pelo menos nessa parte que a gente acompanhou na primeira temporada, trata do drama da Miranjo, até porque é um arco que também finaliza a história do rei boss, né? Então, o pai dos dois, do Daida e do Bode, já teve a sua história finalizada, até onde eu entendi, a não ser que a gente veja aventuras dele mais à frente, mas é uma história inicial para te contextualizar desse universo e também para dar uma oportunidade lá no finzinho do Bode partir para sua própria história. Eu achei excelente, independente da questão dos outros personagens e mesmo da Miranjo, que no final o Bode tenha decidido construir o seu próprio reino. A gente viu que ele é um mini serzinho por causa de um pacto que o seu pai fez com o Demo, então ele roubou a força do Bode e contra todas as adversidades, inclusive sobrenaturais, o garoto arranjou um jeito de ser muito forte, não fisicamente, né, estruturalmente forte, mas muito letal em uma batalha porque ele tinha, acima de tudo, como falam o tempo todo, confiança e força de vontade, essa vitalidade dentro dele de seguir em frente contra todas as expectativas e pessoas que só colocavam ele para baixo, até quem dizia gostar dele. E o argumento é muito simples, né? Essa linha geral da história é muito simplória. Mesmo quando a gente vai entrando na Miranjo, é uma história de vilã que nessas histórias de criança já vimos batidas várias vezes. Mas o que eu achei legal foi essa reviravolta de que a Miranjo não fazia isso por vingança. Parecia que sim, mas no fundo era por amor. A Miranjo se corrompeu enquanto ela estava vivendo em função do sonho e dos egoísmos do outro, daquele que ela amava, o Rei Boss. E por isso que durante a história, chegando no final, eu realmente tinha mais raiva do pai do Rei Boss, que eu entendia que tinha um negócio por ela e uma dívida bizarra, mas que fazia coisas ruins contra a mulher atual e os filhos do que ela. Eu comecei a entender a construção simples, mas bem direta, de que ela se perdeu em si mesma, se perdeu na própria, de certa forma, imortalidade, no sonho, obsessão, e ela não tinha mais a Miranjo dentro de si. Era só aquele espectro depois dentro de um espelho que vivia para fazer o sonho do boss ser realidade. O que ela era, o que a mãe disse para ela ser, o que ela queria, nem ela mais sabia. Agora, ele realmente se tornou muito egoísta, só no finalzinho que ele alcança a redenção, como todos nessa história, como a gente tá vendo, o que eu acho, novamente, que é um clássico. É uma história que prova que você merece perdão se você tiver uma chance de ser perdoado e de se redimir, ainda que seja depois da vida. E a riqueza dessa história são as microaventuras, os personagens que são vários e vão surgindo e também vão sendo microtrabalhados. A gente não entra nas entranhas do ser humano, nas profundezas da alma e do psicológico, aquelas histórias que a gente vai vendo o quanto o ser humano pode ser intrinsecamente cruel, macabro. A gente tem atitudes que são cruéis e macabras, mas sempre com aquele pano de leveza, de que, de novo, as pessoas podem mudar, elas podem ter outras intenções. A gente vai ter, apesar dessa linha mais clássica e fantasiosa de tratar a história e os personagens, um bom tratamento que te permite, ou me permitiu, gostar de vários deles. Então, conforme a gente foi conhecendo os cavaleiros, eu fui mudando de raiva, ódio, desconfiança ou amor por vários deles, e era uma montanha-russa que era boa, porque é um anime que não me deixava no flat, sabe? Aquela linha reta de sentimentos. Não, eu ia e voltava o tempo todo, e conseguir fazer isso, provavelmente no mangá e consequentemente no anime, é uma excelente qualidade, porque não precisa chegar num nível narrativo de diversas pontas complexas que muitas vezes não conseguem fechar. Aqui era tudo muito simples, rápido, me fazia sentir consequência e resposta nessa experiência sinestésica que é assistir alguma coisa também, e sinceramente foi muito emocionante. O Bode eu achei muito bom, é claro que isso deve ser o começo da história dele, como eu disse, mas que apesar dele ficar forte, ele ainda tem falhas, ele ainda tem limitações. A gente descobriu que o pai dele amaldiçoou, o pai dele no final vai com Deus, mas ele não volta a ser de repente um Bode gigantão, que agora fala, que agora escuta. Não, ele aprendeu a sobreviver assim, ele foi amaldiçoado, ele está se tornando forte dentro dessas limitações que colocaram nele. E quando eu digo que a jornada dele era muito mais interior, quando ele chega no final e ele consegue se tornar rei, e ele era um bom rei, ele resolve tudo, assina papelada, anda com os súditos lá fora, é amado, ele descobriu
descobriu que não era exatamente a posição, era a conquista, era a descoberta, era a construção do que ele poderia fazer. Então, ganhar o reinado do seu pai e o que ele fez para chegar até esse ponto, sim, elevou ele a patamares muito maiores como ser humano, inclusive, mas não era exatamente isso. Até ele ser o rei Bode do seu próprio reino, aí ele vai crescer, descobrir muito mais. E honestamente, apesar de ficar previsível a partir de certo ponto que todo mundo teria uma segunda camada e ninguém seria essencialmente completamente mal até esse momento na história, ainda assim as viradas me surpreendiam. Antes da gente falar da Miranjo, que é a maior virada e o final que talvez seja um pouco estranho, dela inclusive virar a noiva do filho do homem lá, né, virou a noiva do Daida. Antes de falar dela, vamos falar dos outros microvilões. A gente primeiro começa, por exemplo, com o Kage, que vira o melhor amigo do Bode, e ele também surge como uma figura misteriosa, meio sombria, não só em formato ou em história do seu povo, mas porque ele roubava e parecia egoísta, distante, mas aí logo descobrimos a sua história também muito dramática, de muito sofrimento e trauma, e como ele e o Bode foram se identificando, aproximando, e isso foi feito de uma forma muito verossímil. A gente acreditava, a gente sentia, e por isso quando ele vai embora depois no final, você fica desesperado e fala, não existe Bode sem Kage e não existe ele sem Bode, não dá. É uma amizade extremamente bem construída e você vê como um ajuda o outro, mesmo sem o outro ver. A rainha Healing foi uma que eu desconfiei muito no começo, e logo a gente descobriu que ela é petulante, arrogante, às vezes egoísta. Ela botou assim o filho dela, Daida, na frente do Bode assim que nasceu, mas não é porque ela era simplesmente ambiciosa. Ela era muito humana, enérgica, pra dizer como um príncipe ou um rei deve ser, e aí ela perde a mão como muita mãe da vida real, mas nesse contexto num reino de fantasia. Mas ela amava muito Bode, ela ajudava, se preocupava do jeito dela, e você entende esse jeito dela, e apesar dessas viradas de descobertas sobre a personagem, ela é a mesma, do início ao fim, e você consegue entender, tá ali. Os 4 cavaleiros também, o Domas, Dorcha, Bebin e qual é o Apias, os 4 também tiveram camadas vinculadas a Miranjo, no caso do Apias, ou vinculada ao próprio Daida, vinculada à rainha Healing, ou o Domas por si só, que foi aquele cara que foi ganhando notoriedade e acabou subindo a cabeça dele como ser um cara muito fiel ao rei, independente de quem fosse, e aí ele se traiu seus próprios princípios. Domas foi um que eu odiei profundamente quando ele praticamente, né, matou quase o Bode, e depois eu também entendi, você não passa a amar necessariamente o personagem porque ele continua falho, mas você sente a profundidade do arrependimento, e quando você viu o Bode tendo dificuldade de perdoar, pra mim ali o anime ganhou muitos pontos comigo, porque mostrou que mesmo esse ser super altruísta, ele também tem sentimentos, e dependendo do caso, que foi algo diretamente com ele muito recente, ele teve medo, trauma, aquele trauma físico que o Bode não conseguia sequer se mover, e como um animezinho de uma história aparentemente super infantil, ele consegue trazer isso. Por isso que não menospreze, eu acho errado menosprezar quando eu digo, não achem que eu estou fazendo isso, quando eu falo que a história ela é, em certos momentos, muito simples. Ela é simples porque ela trabalha muito bem essas camadas que se propõem a apresentar. De novo, acho muito melhor do que outras coisas que a gente assiste, eu até gosto muitas vezes, que aprofundam muito ou abrem muitas portas e não fecham várias delas. Aqui os personagens, nas suas limitações e caminhos muitas vezes óbvios, são bem feitos. O Daida é um personagem que eu também detestava, e como um jovenzinho eu entendi a sua construção. Ele amava o irmão, amava a mãe, amava o pai, mas ele foi corrompido por um espelho que só enchia a sua bola e o fazia acreditar sobre o que ele deveria ser e fazer, e assim ele foi se corrompendo, mas não totalmente, portanto a sua redenção foi muito mais fácil. Agora falando de Miranjo e da construção do final em si, dela especialmente, o que eu achei Miranjo mais uma vez bem simples em construção, apesar de que foi uma boa virada interessante a gente achar que ela estava fazendo tudo aquilo por vingança, porque o seu povo foi massacrado por um outro que não foi construído em personalidade, era mais uma alegoria, a história em si do passado da mãe dela e do seu povo, e depois a gente vê que ela continuou sendo bondosa ainda depois daquilo. Não foi aquela história que fez ela querer se vingar do reino ou do que fosse. Na verdade, ela se aproximou do boss
aparentemente ela ficou próxima, inclusive romanticamente com ele, espero que depois que ela já era mais velha, e de repente ela decidiu que ela viveria em função do que aquele homem que ela amava queria. E ela foi construindo tudo ao redor disso e deixando todos os seus conceitos e todos os seus valores e tudo que ela construiu com a mãe ou promessa que ela fez ao mini demoninho, tudo de lado por ele. E ele viu isso acontecendo e por isso que até o final ele era o cara que eu ia detestando muito, sabe, tendo dificuldade de aceitar a redenção, porque ele viu isso acontecendo e ele só usufruiu. E a história, de qualquer forma, mostrou que a Miranjo, ela foi se perdendo até virar um espectro mesmo dentro de um espelho, só seguindo e só fazendo, e como ela mesma diz no final, sem nem sentir. Quando ela começa a sentir de novo, ter empatia e buscar um pouco reviver aquilo do que ela era desde criança, aí ela se surpreende. E quando ela entra em contato com a essência de si mesma, aí ela vai lá e cura os seus teoricamente inimigos, ela dá umas retraídas, ela não ataca até o final, manda os seus peões lá recuarem, porque ela tá começando a perceber coisas independente da visão de viver em função do boss. Não tem muito mais do que isso. Por isso que eu acho que a sua redenção, apesar de fantasiosa e bem história de criança, a gente vê que é possível por alguns fatores. Grande parte do que ela fez nesse arco foi revertido, pelo menos com os personagens principais, teve um monte de figurante que ia morrendo, mas a maioria, na verdade, foi curada, e as coisas acabavam bem, até porque ela ia se tocando e recuando ao longo do tempo, e porque a pessoa que ela prejudicou mesmo, que foi a mãe, inclusive, do Bode, no final mostra que ela perdoou. Então a pessoa, a figura máxima que poderia, inclusive, causar uma motivação de vingança no Bode, falou pra ele, mostrou pra ele que tava tudo bem, que ela tinha perdoado, entrado num acordo, uma paz pós-vida, e o Bode, que é essa figura que tem a coragem de confiar, olha como a mensagem do anime o tempo todo é reforçada pra você entender o que eles querem fazer. Se ele já é assim, e a mãe deu esse aval e essa mensagem e esse exemplo, é claro que ele vai perdoar. Então a história pra mim, ela é toda encaixadinha. Pode ser que você ou alguém não goste porque não faz seu estilo. E eu super entendo, acho normal, mas pra mim, que curto essas histórias de fantasia, curto esse universo, amei a construção. Chutaria sim que o trabalho do Witch, que foi muito bom, deve ter colaborado pra história ficar ainda melhor em significados, essa tensão do Bode muitas vezes não conseguir passar a sua mensagem, ou a forma que ele passa eficientemente ou entende, mesmo sem falar, mesmo sem ouvir. Todas essas nuances que às vezes vêm com uma direção bem feita, uma trilha sonora bem aplicada, com certeza a forma que o anime foi produzido ajudou muito para que a história fosse ainda melhor e eu amei. Esse foi um papo com vocês sobre as minhas impressões finais. Gostei demais de todo o universo, personagens e quero sim continuar assistindo numa continuação. Vou continuar sem ler mangá porque honestamente o anime foi suficiente e eu quero as surpresas, essas reviravoltas, mesmo no mundo mágico, muitas vezes, como eu disse, fácil de adivinhar o que vai acontecer, mas nas nuances, nos subtextos, os personagens ainda conseguem ser surpreendentes e valeu muito a pena. Mas me conta você, assistiu? Qual outro anime te surpreendeu na última temporada e qual você vai assistir na próxima? Espero vocês em todos os próximos vídeos do canal.